Rodrigo pediu no início do mês para a gente falar sobre as promessas de Deus para o Brasil, o que Deus deseja fazer sobre a nação, né? E desde então eu fiquei relembrando de muita coisa. Afinal, foram essas promessas de Deus que foram uma força motriz, assim, muitas vezes, em que eu estava vazio, não tinha nada, mas eu ficava buscando essas promessas, esse derramar de Deus sobre a nação brasileira. E esse mês eu fui relembrando de muita coisa, fui ouvindo novamente muitas palavras, né, que tem a ver com isso. E ontem também eu fiquei até tarde, na verdade até cedo, né, até hoje cedo, 2h, ouvindo algumas palavras. Eu não estava nem preparando nada, nem preparei nada, na verdade. Só fiquei ouvindo, relembrando ali. E aquelas palavras começaram a incendiar meu coração. E eu fui dormir ontem tranquilo, porque eu acreditava que o Senhor ia fazer algo aqui no nosso meio. Mas, de fato, eu fui dormir sem nada especificamente, assim, com muitas ideias, muitas coisas, mas sem nada especificamente. E quando foi... Hoje eu acordei com um texto muito latente no meu coração, que foi 2 Crônicas, né, que é livro, 2 Crônicas, capítulo 7. Esse é um texto meio base, assim, eu acho que todo mundo sabe de cor, né, o verso 14, principalmente, né, se meu povo, que se chama pelo meu nome e tal. Então, todo mundo conhece esse texto. E eu fiquei refletindo nele essa manhã. E o Senhor me levou a ler um pouquinho aqui do livro de Leonardo de Ravenhill. Aquecendo meu coração novamente. E eu não estava preocupado, sinceramente, assim, com o que eu vou falar, com o que eu ia falar. Eu só queria Ele. Foi minha oração de manhã, foi para que Ele viesse. Eu só queria estar com Ele novamente. E desde que começou, o Esdras aqui trouxe a palavra de início, foi tudo muito alinhado com o que o Espírito desejava fazer e deseja fazer essa manhã, assim. Então, eu só vou começar, não sei para onde vamos, mas eu não quero atrapalhar o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu creio que é uma manhã de relacionamento, em que Ele deseja se relacionar conosco de maneira mais íntima, de maneira mais profunda. Eu estava conversando essa semana com o presbitério, e algo veio ao meu coração, assim, enquanto a gente conversava. Eu falava assim, cara, todo final de ano eu sei que a igreja vai ser acometida por um vírus, né? Existe um vírus, né, sabe esses vírus de verão? Não tem essas viroses aí que todo mundo pega, carnaval e tal. Eu falei assim, cara, tem uma virose que todo janeiro a igreja pega. Entra ano, sai ano, e todo janeiro a igreja pega, que é a síndrome do janeiro, né? E a síndrome do janeiro, o que é o janeiro? Dezembro, a gente passou o ano todo ali, né, junto, em comunhão, e crescendo, sendo cheio do Espírito Santo. Aí vem final de ano, a gente dá aquele gás final ali, porque está terminando o ano, a gente quer um ano novo abençoado, a gente quer entrar na presença de Deus, e a gente intensifica ali no final do ano. E aí a gente passou um final do ano maravilhoso, né? Tivemos o nosso acampamento, muita presença de Deus, muita comunhão, foi maravilhoso.
Mas aí entra janeiro. E qual é o problema de janeiro? Muito sol. Um sol chamativo. Que nos chama para férias, que nos chama para praia, que nos chama para curtir. E a gente passa o mês de janeiro curtindo. Então, a gente tira para viajar, desliga de tudo, de todos, passa ali só com a família. Aí chega no domingo, ao invés de a gente vir para a igreja, comungar com os irmãos, adorar o Senhor juntos, a gente prefere ir para a praia. E a gente vai curtir, afinal é janeiro, né? É verão. Não é toda a época do ano que o sol está maravilhoso assim, que a praia está tão chamativa. E aí a gente passa o janeiro para viver para nós mesmos. A gente passa o janeiro para descansar, para cuidar das nossas coisas. E aí de vez em quando dá, a gente vai lá, a gente vai na igreja, a gente vai reunir com os irmãos. Só que aí está todo mundo frio. Está todo mundo gelado. E a coisa parece que não vai, a coisa parece que não flui. Por quê? É um mês que está todo mundo vivendo a sua vida. E quando está todo mundo vivendo a sua vida, quando a gente vem aqui, congrega, comunga, parece que a coisa não acontece, não flui. Né? E entra ano, sai ano, desde que a igreja começou a crescer, talvez ali a partir de 2018, é um fato. Eu já viro o ano assim, eu falo assim, cara, janeiro, eu sei que é difícil. É um mês difícil para nós pastores. Inclusive é um mês que o pastor tira férias também, né, geralmente, para não ver isso. E aí a gente estava vindo, né, e tal, e a coisa ali parece que não flui, né, parece que não vai. E geralmente muda depois do carnaval. Geralmente depois do carnaval dá uma virada. E por que dá essa virada? Porque pelo menos no carnaval a gente tira para orar. A gente para tudo para orar. Eu sei que não todos. Talvez a minoria, certamente a minoria. Mas é uma minoria que está queimando diante de Deus. Que está orando o tempo inteiro ali naquele período de carnaval, de manhã, de tarde, de noite. E a gente está junto, muita comunhão. E aí quando termina o carnaval, que a igreja retorna, né, que os irmãos retornam, a coisa começa a fluir mais. Por quê? Porque pelo menos um grupo parou tudo para orar. E entra ano, sai ano, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E esses dias quando eu estava conversando ali com o presbitério, eu falei assim, meus irmãos, eu fui acometido por essa síndrome. Eu fui acometido por essa síndrome. Meu coração não está queimando mais como queimava. Meu coração não está ardendo quando eu ouço o nome de Jesus como ardia. Eu estava sentindo meu coração frio. E quando eu cheguei aqui, minha oração era só, Jesus, eu estou com saudade de você. Vem novamente, porque eu estou com saudade de você. E começou bem uma canção que talvez foi a canção que eu tive mais experiências com Deus na minha vida, que foi essa canção do Cirilo, né, Intimidade, que Heloísa canta. E eu senti o Senhor muito forte. E Ele falava assim, filho, muito mais do que você está com saudade de mim. Eu estou com saudade de você.
E esse foi meu sentimento ao chegar diante do nosso papai. Os braços dele abertos. O seu peito continua macio. Seus braços continuam envolventes. Ele continua amoroso. Ele continua bom. Ele está com saudade de você. Ele está com saudade de Casa Farol. Enquanto somos acometidos por esse vírus em janeiro, o coração do nosso papai chora de saudade. Chora de saudade. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11. Assim que Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga que entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Salomão, ele deu continuidade à obra do seu pai Davi. Davi tinha deixado tudo preparado para fazer o templo, tinha deixado todos os ministros que iam ministrar na inauguração do templo, já estava tudo certo. Seu pai Davi já tinha planejado tudo. E quando Davi morre, Salomão dá início à obra de reconstrução, de construção, na verdade, do templo, da casa de Deus. Lembrando que o Antigo Testamento é uma sombra da realidade. E Salomão é a figura do próprio Jesus. Porque Salomão, ele, no período do reinado de Salomão, foi um período de paz, que faz referência ao reino milenar. Então, diferente de Davi, que alcançou muitas nações por intermédio de guerras, Salomão, ele não faz guerra com ninguém. Ele se assenta no trono, e o seu trono é um trono de paz, durante 40 anos do seu reinado. Então, Salomão é a figura do próprio Jesus. E Salomão ergueu o templo desejado por seu pai Davi. Mas Salomão ergue o templo. E Jesus, ele levanta a sua igreja, o seu santuário, o seu templo, para a habitação de Deus no Espírito, como diz Paulo em Efésios. E Salomão, quando inaugura o templo, ele faz tudo exatamente como ordenou seu pai Davi, que teve a revelação de como as coisas deveriam serem feitas. E o texto anterior, do versículo 1, do capítulo 7 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que os sacerdotes estavam tangendo, os sacerdotes estavam ministrando ao Senhor, e havia apenas uma canção na boca desses sacerdotes. A canção da boca dos sacerdotes era:
o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eles não cansavam de repetir isso, dedilhando com seus instrumentos de corda, tocando símbolos, tambores, mas era essa canção que saía da boca dos sacerdotes que estavam ali ministrando ao Senhor, sob a liderança de Asaf. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E diz em Crônicas que enquanto eles estavam cantando isso, a nuvem de glória do Senhor encheu todo o ambiente em que eles estavam. De fato, havia fumaça de fogo no ambiente. O fogo que produz a fumaça, esse fogo veio para dentro do templo, não acendido por mãos humanas. E o templo se encheu de fumaça. E essa fumaça era pesada, porque era o peso da glória de Deus. E eles se prostraram, ninguém conseguiu ficar de pé diante da Shekinah, diante dessa fumaça, diante da glória de Deus. Ninguém conseguiu ficar de pé. E eles deitados continuaram entoando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi uma experiência tremenda da nação de Israel na inauguração do templo. E Salomão, nessa noite, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, Deus aparece para ele. Só isso, né? Diz que o Senhor apareceu a Salomão. O próprio Jesus, que é a imagem do Deus invisível, foi conversar com Salomão naquela noite. E olha que coisa linda que o Senhor fala para Salomão: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para mim como templo de sacrifício. Então Jesus aparece para Salomão e fala: Salomão, eu ouvi a sua oração e eu escolhi esse lugar, esse templo que você ergueu, eu escolhi para ser a minha habitação, um lugar de sacrifício. E ele continua dizendo, e isso que eu acho lindo. O verso 14 é maravilhoso, mas o 13 é incrível. Porque ele diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar praga entre o meu povo. Então, o que é que Jesus está falando aqui com Salomão? Salomão, eu posso enviar praga entre vocês. Eu posso fechar o céu para que não chova e vocês perderem tudo, toda a plantação. Eu posso trazer muitas coisas que aos seus olhos são maus sobre vocês. Mas sabe por que eu vou fazer isso? Se eu fizer, é simplesmente porque Ele tem saudade do seu povo. Só porque Ele tem saudade do seu povo. Porque no 14 ele diz: mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha presença, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe quem faz a ferida? É o próprio Deus.
Oséias disse que ele fez uma ferida no meio do seu povo. E ele subiu, até que o seu povo se reconhecesse culpado. E depois de terem se reconhecido culpados, eles se voltarão e dirão: vinde, voltemos ao Senhor. Pois Ele nos despedaçou, e só Ele pode nos sarar. Ele fez a ferida, só Ele pode ligá-la novamente. E depois de 3 dias, ressuscitar, para vivermos diante dEle para sempre. Quem faz as feridas não é o diabo, queridos. Jesus, Deus disse, Isaías, melhor dizendo, disse, que aprouve a Deus moê-lo. Agradou Deus moer o seu filho. Porque o seu filho moído o Senhor Deus, que apenas tinha um filho, um único filho, mas ao moer o seu filho, ele teve para si uma multidão de filhos e filhas. E o mesmo Deus que moeu a Jesus é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Deus não nos fere para nos ferir apenas. Deus não nos fere para nos ver sofrer. Deus não nos fere porque Ele ama ver a gente sentir dor. Ele nos fere porque, infelizmente, é quando estamos feridos que nós o buscamos mais. E por isso ele está falando com Salomão: Salomão, eu posso trazer pragas sobre vocês, eu posso fechar o céu para que não chova, mas o meu objetivo ao fazer isso é que o povo que se chama pelo meu nome, o povo que é um comigo, se humilhe, ore e busque a minha face. Tudo que Deus quer é que busquemos a sua face. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu, como pastor da Casa Farol, eu não deixaria o rei Davi botar os pés nesse púlpito nunca. Não deixaria. Eu ia ver o histórico de Davi e ia falar: rola não, filhão. Vai pregar em outra igreja. Porque os pecados de Davi, cara, são absurdos. No entanto, Deus olha para Davi e fala: Davi, o homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade. Davi fez muita coisa que não era vontade de Deus, fez muita coisa que não era vontade de Deus. E ele sempre se arrependia por isso. Mas Davi fez toda a vontade de Deus. Por quê? Toda a vontade de Deus é que nos relacionemos com Ele. E isso Davi fazia como ninguém. Só como Jesus. A única pessoa na Bíblia que teve o mesmo nível de comunhão com Deus que Davi foi o próprio Jesus. A ponto de Davi, antes de Jesus ter vindo no tempo e espaço, ter plena revelação do Filho de Deus.
e chamá-lo de meu Senhor. Disse meu Adonai ao meu Adonai: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai falar sobre o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que a gente só vai aprender em Hebreus. Davi vai falar, Salmo 110. Porque esse cara acessou um nível de comunhão com Deus como nenhum outro até então. E esse é o desejo de Deus, que busquemos a sua face. Quando nós começamos essa comunidade sem querer, essa foi uma comunidade começada sem querer, tá? Então você não está na igreja que foi planejada, foi arquitetada. Então, vamos plantar uma igreja. Eu era um adolescente, nem pensava nisso. E nós começamos a orar, eu não lembro, mas eu acho que não, a gente não tinha bandeira da Bahia, só do Bahia. Do Bahia a gente tinha. Mas da Bahia a gente não tinha. Mas a gente tinha a bandeira do Brasil, né? E todas as nossas reuniões eram ao redor da bandeira do Brasil. Tá? Hã? Não. Talvez se a gente orasse antes, o grupo de si tinha vindo antes, né? Mas nós ficávamos ao redor da bandeira do Brasil e nós rasgávamos o coração para valer, para valer. Aquela bandeira ali está encharcada das nossas lágrimas, sabe? E a gente tinha muita revelação do que Deus queria fazer sobre a nação. O Senhor dava para a gente muitas visões, muitos sonhos. E a gente, todo sábado de noite, que era quando meus pais viajavam, a gente estava ali orando, ao redor da bandeira do Brasil e clamando, gritando. E eu percebi esses dias e eu fiquei me perguntando, cadê as bandeiras? Por que a gente não ora mais pela nossa nação? A gente foi picado pelo partidarismo. E o partidarismo nos impede de orar pela nação com o coração livre, trazendo sobre a nossa nação aquilo que Deus pensa sobre ela. Porque nós estamos cheios de pensamentos e julgamentos sobre ela. E a gente não consegue mais ser livre para ouvir o Espírito Santo sobre o que Ele deseja fazer na nação. E chorar e rasgar o coração diante dEle, para que Ele cumpra o seu desejo sobre o Brasil. E nós estamos vendo tudo isso. Os céus sendo fechados, as pragas se espalhando, mas ainda não nos voltamos com o coração quebrado para buscar a face do nosso Deus pela nossa nação. No ano de 1500, no dia 22 de abril, Pedro Álvares e suas caravelas atracaram aqui nas costas de Porto Seguro, né?
E quando eles estavam ainda no mar, a primeira coisa que eles avistaram de longe foi um grande monte. E eles estavam justamente em que período? Páscoa. Estavam vivendo a Páscoa. E o primeiro nome dado a qualquer coisa nessa nação foi o nome desse monte: Monte Pascual. O Monte da Páscoa. O Monte da Redenção. O Monte da Salvação. Esse foi o primeiro nome. Não que a nação recebeu, mas que algo da nação recebeu. E celebra-se uma missa. E a nação recebe o seu nome. Seu primeiro nome. Terra de Vera Cruz. Terra da verdadeira cruz. Vera é verdadeira. Em latim, né, não? Falando em inglês. Terra da verdadeira cruz. Olha os nomes que a nossa nação está recebendo: o Monte da Salvação, o Monte da Redenção, o Monte Pascual. E eles disseram: essa terra é a terra da verdadeira cruz. Deus estava fazendo uma aliança com a nação brasileira desde seu início. O Senhor está, e lógico, eu não estou dizendo que esses homens que deram esses nomes que eram homens de Deus, que eles queriam agradar o Espírito Santo, não queriam, tá? Mas Deus usa essas coisas para trazer sobre a nação brasileira sua identidade. A nossa nação tem uma identidade. A identidade da cruz de Cristo. A identidade do Evangelho. Essa é a terra da verdadeira cruz. Essa é a terra da Páscoa. Essa é a terra da salvação. E sempre que Deus está fazendo algo, também já falei isso aqui muitas vezes, Satanás vem para distorcer a identidade de um povo, a identidade de uma pessoa, a identidade de uma nação. Esse é o trabalho de Satanás. O trabalho de Satanás é distorcer a nossa identidade. E nós vemos isso muito claramente nesses dias. Nós estamos em uma geração que luta por muitas causas, né? É tanta causa que nem a geração mesmo sabe dizer pelo que está lutando. Antigamente as manifestações tinham um motivo só, né? Hoje em dia tem 50. Você vai para a manifestação, não sabe para que ele está manifestando. Cada um está manifestando por uma coisa. Porque é tanta coisa, é tanta causa, que nós estamos envolvidos, mas há muita causa e pouco propósito. Quando eu era criança, era só... Eu nem me lembro desse termo, na verdade. Esse termo eu me lembro do adolescente, LGBT. Hoje é LGBTQI, Z, a mais. Tem mais letra que o alfabeto, inclusive. Mais, e bota mais no final. Porque é muita causa. Esses dias eu estava vendo uma manifestação que teve nos Estados Unidos de Therians. Sabe o que é isso? Seres humanos que se entendem como animais. Aí tinham Therians latino, tinham Therians miando, tinha Therians...
A geração que tem mais causas que já passou nessa terra, também é a geração mais vazia que se passou nessa terra. É tão vazia que se você dá um cascudo, você ouve ressoar o eco lá dentro. É uma geração vazia, com muitas causas e nenhum propósito. Nenhum propósito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus ama nações. Deus ama nações. Eu acho que a gente esqueceu disso, sabe? Que Deus queima por nações. Quando Deus levanta a nação de Israel, Ele chama a nação de Israel para ser primícias. O que é primícia? É a primeira. Deus não está chamando apenas a nação de Israel. Deus está chamando uma multidão de nações. Foi isso que Ele falou por meio de Jacó, quando Ele vai abençoar Efraim. Ele diz que Efraim será uma multidão de nações. E que Deus vai atrair essa multidão de nações. Porque Ele ama as nações. E a nossa boca parou de orar pelas nações. Os nossos olhos pararam de chorar pelas nações. A gente chora e ora por nós mesmos. Mas nós não mais oramos pelo propósito de Deus na nação. Se você está aqui, sendo você brasileiro ou não, mas se Deus te colocou nessa nação, é porque há um propósito que você precisa cooperar para o que Deus está fazendo na nação. Deus tem um propósito com o Brasil. Nos anos 90, o Brasil recebeu muitas palavras, mas muitas. Início dos anos 2000. O Senhor levantou profetas no mundo inteiro. Os profetas que falam às nações, todos falavam a respeito do Brasil. De que essa nação é como uma menina dos olhos de Deus. De que haveria um avivamento nessa nação, que alcançaria todas as nações da terra. E na época, havia muita graça de Deus, muita graça. Eu me lembro assim que eu ia para os acampamentos, eu era pequeno, eu ia com minha mãe ali para os acampamentos, tinha meus 13 anos. E quase a gente não jogava bola, porque a gente queria ficar no lugar de oração. Um monte de adolescente, um monte de jovem, que tinha tudo ali para usufruir, mas o que mais a gente queria era os bastidores. O pastor até sempre na época falava, os bastidores é melhor do que o culto. O que Deus faz nos bastidores é muito maior. E nos bastidores, quando a gente poderia estar fazendo muitas coisas, a gente ia orar e havia muita graça de Deus, muita graça de Deus. A presença de Deus era quase que palpável. Eu lembro de uma vez o David, eu era pequeno, então assim, eu não viajava, tal, mas meus primos viajavam muito. E as coisas não vinham muito aqui para Salvador. Eu me lembro uma vez que o David esteve aqui, o David Kinlan, e faltava 1 hora para começar o culto. E a banda estava ensaiando,
tal, passando ali os instrumentos, a gente conversando, tal. Aí chega o David para ver se estava afinado o violão, virado para a banda, tocando assim, afinando. De repente a presença de Deus, faltando 1 hora para começar o culto. E começou o culto naquele instante. Porque o motivo do culto veio. Jesus veio, manifestou. E eu falo assim, Deus, tudo que o Senhor prometeu para a nação brasileira é muito maior do que aquilo que a gente viveu no início dos anos 2000, muito maior, infinitamente maior. E quando a gente vê o estado da igreja, o nosso estado individualmente falando, a gente percebe quão distante nós estamos daquilo que o Senhor planejou para a nação brasileira. Essa é uma nação que tem a sua identidade firmada em Cristo desde o seu início, mas que ao longo da sua história, a nossa nação, ela foi se casando com os deuses do Egito. Em 1782, se eu não me engano, o sangue de um maçônico é derramado na nossa nação, Tiradentes. E ali se inicia um pacto da maçonaria com o Brasil. E a maçonaria está totalmente ligada aos deuses do Egito. É de lá o seu fundamento. É de lá suas tradições. E o Egito nas Escrituras nada mais é do que o próprio inferno. E o faraó nada mais é do que o próprio Satanás. 1960, o Brasil inaugura uma cidade que vem a ser a capital do Brasil, Brasília. E quem inaugurou, deixa eu ver se vocês são bons de história. Quem foi que inaugurou Brasília, gente? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek diz na sua biografia que o homem que ele mais admirou nesse mundo é um faraó do Egito chamado Akhenaton. Akhenaton significa o Deus Sol. E alguns dizem que ele se considerava uma encarnação de Akhenaton. Akhenaton, quando foi faraó do Egito, ele construiu uma cidade chamada Aquitaton, que significa a cidade do sol. Estão lembrando da Bahia? Que significa a cidade do sol. Essa cidade foi construída em um lugar desértico, seco, e Akhenaton levou para essa cidade de Aquitaton um lago superficial. Foi o primeiro lago produzido por mãos humanas no mundo. E essa cidade tinha um formato de uma ave, um íbis. E havia muitos elementos espirituais nessa cidade, de símbolos piramidais. Então, Juscelino Kubitschek constrói Brasília. E Brasília tem o formato de uma ave, um íbis.
Brasília tem um lago superficial, criado por mãos humanas. E todos os elementos que compõem Brasília são os mesmos elementos que Akhenaton fez na sua cidade, Aquitaton. Coisas idênticas. Tem um documentário, é um livro, mas tem também documentário, de uma mulher que ela é egiptóloga. Ela não é crente, tá? Ela era professora da USP, egiptóloga. E ela fez todo o paralelo da cidade de Brasília com os deuses do Egito. Em 1960, a nossa nação foi consagrada aos deuses do Egito. Existe uma música que diz: sou o faraó e o Egito é a Bahia. Eu sou o faraó e passeio pelo sol. Essas coisas estão todas diante dos nossos olhos. Semana que vem, na verdade aqui em Salvador já começou o carnaval. E essa é uma festa de renovação de votos com os deuses do Egito. No carnaval, esse pacto com os deuses do Egito se é renovado. Eu lembro que ano passado o pastor Elcio estava na caminhada de oração da quinta-feira, né? Sentiu de derramar água em um lugar específico e orar sobre aquele lugar. 2 dias depois, vai um cantor, que é o faraó, que diz que o Egito é a Bahia, e trava naquele lugar. E ele fala assim: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. E atrasou todo o movimento, todos os blocos que vinham atrás, porque ele precisou fazer um ritual naquele exato lugar em que foi derramada a água. E ele fez um ritual porque ele disse que ali estava um ambiente espiritual travado para ele. Queridos, nós estamos envolvidos com algo muito sério. Eu lembro em 2015, 2014, quando nós voltamos, trouxemos o Ceifá para Salvador. E a gente orava, né, em Itapuã. Né? Itapuã é quase que a garganta do diabo aqui em Salvador. Né? E a gente orava. Aí, quando é um dia, uma vizinha chamou eu e o Davidson. O Davidson não está aqui hoje. Chamou eu e o Davidson. Ela chamou a gente, 2 demônios atrás dela. Um demonião mesmo. E ela falou assim: olha, eu sou sacerdote assim como vocês. Ela falou: eu reconheço que vocês são sacerdotes, porque eu também sou sacerdotisa. E ela falou: olha, desde que vocês chegaram, os meus deuses estão enlouquecidos. E eu quero mandar vocês pararem de mexer com o que vocês estão mexendo, porque vocês estão mexendo com coisas muito sérias. A gente não vamos parar não. E a gente chegou ali em Itapuã. Eu lembro que 3 meses depois que a gente chegou, saiu as notícias em todos os jornais. Itapuã era uma das cidades mais perigosas de Salvador na época. O bairro, eu falei cidade. Era um dos bairros mais perigosos de Salvador na época. E a notícia que estava estampada em todos os jornais, passava em todos os jornais, era: em 3 meses, cai o nível de violência em Itapuã em 30%.
30%. Eu lembro que uma vez lá em Cosme de Farias, quando a gente morava aqui ainda, a gente estava orando e nós sentimos que o Senhor estava nos transferindo espiritualmente para Itapuã. Nós nos sentimos quase que transladados para Itapuã. E a gente não tinha peso nenhum ainda por Itapuã. Eu nunca tinha orado por Itapuã na minha vida. Mal lembrava onde era Itapuã. Lembrava só que existia Cira lá. E a gente orou porque no outro dia ia ser a lavagem de Itapuã. Mas para a gente, de verdade, a lavagem de Itapuã não era nada. A gente não tinha muita noção. E a gente começou a orar de maneira tão intensa, tão intensa, tão intensa, como se a gente de fato estivesse lá. E estávamos. Espiritualmente nós estávamos. E no outro dia, corre a notícia nas televisões, as baianas retadas, viradas no giraia, porque não chegou para elas vassouras para varrerem, e elas não puderam fazer o ritual na lavagem de Itapuã. Queridos, nós esquecemos o poder que temos. Nós abandonamos o poder que nós temos. Infinitamente maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Infinitamente maior. Eu creio que esses são dias em que o Senhor está nos chamando de volta para o lugar de oração. De assumirmos a nossa real natureza espiritual. Abandonar o janeiro, abandonar esse vírus, abandonar a apatia e imergir naquilo que o Senhor está fazendo, que é levantando a sua casa como uma casa de oração. Hoje, quando eu acordei, o Senhor me fez voltar para esse livro. E eu queria ler um capítulo desse livro. É pequenininho. Capítulo 2. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos. A banda, se quiser vir, pode vir. Leonardo Ravenhill, capítulo 2, do livro Porque Tardo Pleno Avivamento. O nome do capítulo é A Oração que Toca a Eternidade. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou o crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe os seus talentos, mas no aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitas que contribuem, mas poucas que oram. Muitos pastores, mas pouco fervor. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitas que escrevem, mas poucos que combatem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Os dois requisitos básicos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor. Ambos nascem da oração e dela se nutrem. O ministério da pregação é de poucos. O da oração, o mais importante de todas as atividades humanas, é de todos. Porém, as criancinhas espirituais comentam sem o menor constrangimento: hoje eu não vou à igreja porque é apenas reunião de oração.
É bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje. Mas a experiência do passado leva-o a arregimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Os crentes de hoje não têm muito conhecimento da prática espiritual de ligar e desligar, embora essa responsabilidade nos tenha sido delegada por Deus. O que tu ligares na terra, você tem feito isso? Deus não desperdiça seu poder. Se não quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. O mundo está marchando para o inferno a um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, estes pareceriam tartarugas. E, no entanto, para nossa vergonha, nem recordamos quando foi a última vez que passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando que derrame sobre nós um avivamento que abale o mundo. Não temos andaimes, são os prédios. As pregações de hoje, com sua falha interpretação da verdade bíblica, nos levam a confundir agitação com unção, comoção com avivamento. O segredo da oração é orar em secreto. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. O fato é que somos pobres, mas não somos pobres de espírito. A oração é profundamente simples e ao mesmo tempo profunda. É uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Mas é igualmente tão sublime que ultrapassa os recursos da linguagem humana e esgota o seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não irá necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações da Bíblia foi feita por uma pessoa que não pronunciou sequer uma palavra. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. 1 Samuel 1,13, falando de Ana. De fato, ela não tinha grandes dons de oratória. Sem dúvida existem gemidos inexprimíveis. Será que nos encontramos num padrão tão inferior aos cristãos neotestamentários que não possuímos mais a fé dos nossos antepassados, com todas as suas realizações e implicações, mas somente a fé emocional dos nossos contemporâneos? A oração é para o crente o que o capital é para um homem de negócios. Não se pode negar que a maior preocupação da igreja de hoje são as finanças. E, no entanto, esse problema que tanto inquieta as igrejas modernas era o que menos perturbava a igreja do Novo Testamento. Hoje damos mais ênfase às contribuições. Eles a davam à oração. Em nossos dias, são muitos poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar, inspirado pelo Espírito Santo. E para esse tipo de oração, não há substituto. Temos que orar, senão pereceremos. Eu queria que você ficasse à vontade agora. Saiba que Jesus tem saudade de você. Ele deseja de novo, mais uma vez, de tantas que você foi a Ele e depois virou as suas costas. Ele, contudo, não virou jamais o rosto para você. Os seus olhos estão atentos
E as suas mãos estão estendidas para ouvir a oração daqueles que buscam a sua face.